Vamos continuar em Brasília, agora vamos lá para o nosso estúdio, para a redação da CNN na capital federal e já convocamos por aqui os nossos analistas. Basília Rodrigues. Pintou na área. O Gustavo Uribe vai chegar agora, quer ver? Ó, vou contar até 3, 1, 2, 3, está aí, Gustavo Uribe. Uribe só entra depois das 8, como a gente já disse aqui, por força contratual, não é isso? E chegou rapidamente, então Uribe, eu já vou te pegar assim de bate pronto, no bom sentido, claro, para que você nos explique, o seguinte, tá ficando cada vez mais claro, né, Uribe? Pelo menos para a gente que acompanha aqui à distância, né, vocês especialistas, analistas, né, fiquem à vontade para trazer aqui a avaliação de vocês. Mas o presidente tem um enredo, né? Ele está criando um enredo para o período eleitoral, para chegar à televisão e ao rádio e dizer o seguinte, olha, eu estou sendo perseguido pelo presidente da Justiça Eleitoral, né? Eu fui ao Supremo, mas o Supremo, né, já devolveu a bola, né? Vai acusar o Supremo de corporativismo, provavelmente, né? Fui ao Ministério Público e agora vou às cortes internacionais porque o Brasil está todo dominado pelo sistema. Eu já estou aqui dando o enredo da propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro, porque não tem como não ser isso, não é, Uribe? Não há outra intenção a não ser criar uma, como gostam de dizer os apoiadores do presidente, uma narrativa para ele apresentar em outubro, não é isso? Já vou sugerir a Flávio Bolsonaro um novo marqueteiro para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nem vem. Bom dia a todos. Inclua fora dessa. Bom dia a todos, bom dia Rafael Colombo, bom dia Basília Rodrigues e bom dia Stephanie. Realmente você tem aquela máxima que o governo federal está adotando. Quem controla a narrativa, controla a história. E é justamente isso que o Palácio do Planalto tem tentado. Tem construído essa narrativa aqui dentro, com essa possibilidade inicialmente de uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli não levou adiante. Agora a Procuradoria-Geral da República. E pelas informações que a gente tem de bastidor, Augusto Aras também não pretende causar essa briga com o Supremo Tribunal Federal. O próximo passo é levar às cortes internacionais. Isso é uma reação, como me foi descrita no Palácio do Planalto, ao fato de Edson Fachin ter anunciado nesses dias o aumento daqueles observadores internacionais na campanha brasileira. Era uma tentativa também do Tribunal Superior Eleitoral de tentar se blindar dessas críticas. Ou seja, caso o presidente Jair Bolsonaro eventualmente perca a eleição e não aceite o resultado, você tem observadores internacionais do Brasil que podem ecoar no exterior que a eleição não teve fraudes. É justamente o que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer pelo lado contrário, para que na Justiça Internacional já haja ações e posteriormente ele diga, olha, no exterior eu já denunciei que o ministro Alexandre de Moraes é uma espécie de algoz do meu governo. Além disso, existe uma estratégia de uma tentativa de declarar a suspeição de Alexandre de Moraes dos processos envolvendo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Nesse ponto, Dias Toffoli já deu uma resposta contrária. Quando ele respondeu à notícia crime, ele disse que Alexandre de Moraes não pode ser declarado suspeito só por ser juiz ou relator do caso e que os indícios apontados não se enquadram naqueles pontos do Código Penal de abuso, por exemplo, de autoridade acusados pelo presidente Jair Bolsonaro. E também há um outro ponto interessante na decisão de Dias Toffoli, que ele fala que é o simples fato de ter ingressado com uma ação sem indícios, isso não é elemento para declarar a suspeição de Alexandre de Moraes. É por isso, então, que agora o presidente Jair Bolsonaro foi à Procuradoria-Geral da República. Mas essa resposta, e a Basília Rodrigues vai trazer mais detalhes de bastidor, essa resposta não deve ser de bate-pronto. Deve demorar um pouco, mas hoje nem a Procuradoria-Geral da República está disposta a dar uma resposta pronta e também negativa em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, além desse movimento de reação, tem procurado cada vez mais o Congresso Nacional, numa tentativa de se unir com o Poder Legislativo em resposta ao Poder Executivo. Recentemente, eu e a Basília Rodrigues apuramos que alguns ministros, como Dias Toffoli, estiveram presentes em um jantar com Rodrigo Pacheco. E o tom desse jantar foi justamente de que os dois poderes devem se unir para não colocar em risco o processo e a credibilidade do sistema eleitoral. Por quê? Porque o Congresso Nacional também é eleito pelo sistema eleitoral. Se o presidente Jair Bolsonaro lá na frente questionar o sistema eleitoral,
ele também estaria questionando a eleição dos integrantes da própria Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí, Basília, quero saber de vocês, aliás, o seguinte, porque muito provavelmente é esse o argumento de quem o desaconselha, né? Brigar com o Supremo Tribunal Federal e fazer dessa briga uma briga pessoal com o ministro Alexandre de Moraes pode não só não ter efeito, como pode ser um tiro que sai pela culatra também, né? Quer dizer, no Supremo não colou, aí agora vai para o Ministério Público, pode não colar, nas instâncias internacionais não cola. Isso tem um limite também no que cola ali com o eleitorado, né? No que passa de propaganda. Tudo bem, Stephanie, Colombo mais uma vez, Uribe, mas conta como capítulo novo para essa novela, né? Desde o início aí, os estrategistas de governo sabem que essas intenções, essas iniciativas têm grandes chances de dar errado. Até eles consideram mesmo que são impraticáveis, que não tem um desenrolar na justiça, porque é jogo jogado. Como é que você pede para o Dias Toffoli ser o relator do caso, né? O que pode levar a uma condenação de Alexandre de Moraes? Isso é inimaginável, não vai acontecer. Só que aí o governo utiliza desses métodos, dessas maneiras, para ter mais capítulos para essa novela, para esticar mais essa narrativa da perseguição, de que está a todo custo lutando contra isso, contra os poderosos. É o tipo de discurso que cola em uma parcela aí do eleitorado mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro, mais ideologizada, que entende, que vê em Bolsonaro um presidente que está combatendo com todas as forças a corrupção ou mesmo a ascendência do Poder Judiciário sobre os outros poderes, né, tanto o legislativo quanto o do executivo. O que a gente tem de apuração aqui é que esse clima, esse acordo de baixar a poeira, como o Uribe muito bem colocou, alcança também a Procuradoria-Geral da República. O Uribe relatou algo super importante, olha, um jantar que ocorreu na casa do ministro Dias Toffoli e senadores, a exemplo de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, em que eles acordaram entre eles colocar panos quentes nesta crise, não dar mais trela para certas iniciativas ou arroubos de fala, porque você só está colaborando com uma novela em que o capítulo final será no dia 2 de outubro. Será aí as eleições agora para a presidência da República, isso se não for para o segundo turno das eleições. Também a Procuradoria-Geral da República tem dito que não tem pressa para se meter nesses impasses. A exemplo do caso de Daniel Silveira. Há um processo que analisa se o indulto presidencial foi válido ou não. Ainda que seja uma prerrogativa, que esteja na Constituição e tudo mais, isso foi judicializado e o STF ainda não respondeu se confirma ou não os efeitos do indulto presidencial. A Procuradoria-Geral da República vai ter que se manifestar, foi dado até um prazo de 5 dias. Mas, de acordo com integrantes da Procuradoria, esse prazo, ele nem mesmo é reconhecido pela instituição. Ela compreende que não tem pressa de fazer agora, que pode deixar para depois. A intenção é não alongar a crise, não ficar dando argumentos, ferramentas novas para esta crise continuar, né? Todos os dias, é essa pauta que a gente fala aqui. Até mesmo essa ideia sobre ir às cortes internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois bem, foi uma sugestão que circulou no Palácio do Planalto um dia após o indulto presidencial a Daniel Silveira. A gente chegou a trazer aqui na CNN Brasil aquela ideia de indultar outros aliados de Bolsonaro e também fazer a internacionalização, jogar para fora, chamar a atenção do mundo para o que os aliados do presidente Bolsonaro consideram violações, abusos a preceitos da justiça, da Constituição, do processo legal brasileiro. Qual a ideia? Se necessário for, levar recursos a estas cortes internacionais, formar uma comissão parlamentar, até mesmo formada não só por políticos, mas integrantes da sociedade civil, que possam conversar com a mídia internacional, com órgãos de imprensa, também no exterior, para denunciar o que eles consideram uma perseguição política ao presidente Jair Bolsonaro. É uma narrativa, é uma história. Histórias sendo contadas, né, Basília, Uribe? Fiquem por aí, vocês voltam daqui a pouquinho.